Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia. Eu estou aqui retornando para mais um episódio para falar um pouco sobre a nossa especialidade, apenas para estimular um pouco mais o nosso pensamento, para que nós possamos amadurecer mais alguns pontos da endodontia. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre alguns diversos fatores que podem interferir na endodontia. Existe uma diversidade muito grande de fatores que interferem, né? Nós precisamos entender que existem limitações na medicina, na arquitetura, na engenharia, na odontologia. As limitações existem, mas nós podemos diminuir essa limitação aumentando mais o nosso poder de tratamento. Então nós temos fatores de ordem técnica, né? Onde o profissional precisa estar qualificado, onde tem que ter uma casuística, tem que se acostumar com aquilo que está fazendo de uma forma primorosa. Nós temos fatores de ordem biológica, né? Onde contamos aí com a microbiota local, contamos com o sistema imunológico do organismo, né? Temos fatores de ordem fisiológica, a questão da mastigação, a questão da seleção de casos, onde nós vamos desenvolver um procedimento para que o dente possa voltar ao seu sistema estomatognático, para desenvolver suas funções. E tem a questão também socioeconômica. Nós temos que facilitar, nós temos que fazer o melhor para o nosso paciente, para que todos sejamos felizes. Existem diversos fatores, né? E existem também aqueles fatores que podem acontecer, que são os acidentes, né? As iatrogenias, as negligências, as imperícias, né? Assim, às vezes a falta de algum conhecimento. Eu, por exemplo, tenho limitações. Na minha área é endodontia, eu não posso fazer um trabalho de prótese, eu preciso aprofundar mais isso, eu preciso encaminhar para um especialista. Nós temos que fazer aquilo que nós dominamos, mesmo porque nós sabemos que a forma de conduzir é o mais importante. Porque nós sabemos o porquê de um tratamento. Nós sabemos por que nós vamos fazer aquela endodontia. Porque existe uma infecção, porque existe uma dor, existe um comprometimento pulpar, o porquê. Mas para quê? Para que você possa remover aquela polpa, possa promover a cura do ligamento periodontal, o aparelho de inserção, para que esse dente possa ser restaurado. Mas o mais importante é o como. Eu já falei isso aqui anteriormente. É a forma de fazer, o como fazer. E tudo isso tem a ver não só apenas com o conhecimento, né? O conhecimento é o grande comandante, é onde nós fazemos os nossos procedimentos conforme a sua competência. Eu não tenho competência para fazer uma coroa, eu não tenho competência para fazer um tratamento periodontal. A minha área é endodontia e por isso eu tenho que fazer o melhor. Mas como nós podemos entender essas dificuldades? As dificuldades existem desde o início do tratamento. As dificuldades existem porque você tem que seguir um protocolo. Se você não segue um protocolo, você queima etapas. Eu já falei também isso aqui. Só que hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou mostrar os pequenos equívocos que existem no dia a dia. Então, por exemplo, para você fazer uma endodontia, você tem que seguir os princípios básicos. E quais são os principais princípios básicos? Formação da cadeia séptica. A formação da cadeia séptica é o isolamento absoluto da área. É dar condições de você trabalhar no meio que não haja interferências do meio externo em termos de contaminação. O isolamento absoluto não se faz apenas com a colocação do dique de borracha. O dique que eu falo é o lençol, o arco e o grampo, é o dique. Você tem que complementar com a barreira gengival, complementar com a cola de escoamento para que ele possa selar aquela região. Esse é o sistema integrado de componentes para poder fazer o isolamento absoluto, que é a formação da cadeia séptica. Sem ela, você já comete o primeiro equívoco. E esse equívoco pode comprometer os outros passos. O segundo equívoco que você pode comprometer é o dente que está muito destruído por cárie ou por restaurações antigas, infiltradas. Essas restaurações têm que ser removidas. Toda a cárie da câmara pulpar e das paredes laterais tem que ser removidas e você tem que reconstruir essas paredes.
Esse é o segundo ponto. Isso é de fundamental importância, porque dessa forma você vai dar condições de você colocar sua substância química. E aí vem aquela pergunta, você usou que substância química? Eu utilizei tal substância, o hipoclorito, a clorexidina, mas como você usou? Você usou com a capacidade total de concentração? Você utilizou de uma forma adequada, com abundância? Se você não tem uma das paredes do dente, como é que essa substância pode ter sido trabalhada em abundância? Você tem que ter abundância para que haja mais concentração, para que haja condições do instrumento, associar o instrumento com a substância química. Esse é o segundo equívoco. O terceiro equívoco é quando você faz a abertura coronária e de repente você já começa entrando com o instrumento no canal, fazendo a pesquisa dos canais, em canais contaminados, em canais infectados. Você pode introduzir o instrumento e conduzir micro-organismos para o periápice, conduzindo aí para uma sintomatologia. Esse é o terceiro equívoco, porque nós temos que fazer aqui a desinfecção cervical. Nós precisamos associar brocas em baixa rotação ou insertos ultrassônicos com a substância química no assoalho da câmara para remover uma grande quantidade de micro-organismos e dessa forma você depois poder fazer a pesquisa dos canais articulares. Um outro equívoco, você já entrar com instrumentos mecanizados, já preparando o canal quando você tem o acesso. Primeiro você tem que fazer um debridamento da região. Primeiro você tem que fazer movimentos oscilatórios, tracionando e removendo, interferindo no conteúdo tóxico. Então são vários equívocos desde o início. Isso eu falei apenas no início da endodontia. Quantos erros nós podemos cometer nesse início, né? Depois, nós vamos trabalhar com os sistemas mecanizados. O preparo do canal, a literatura relata que nos últimos 15 anos ou mais, de 45% a 60% das paredes não são tocadas. Mas por quê? Porque nós estamos utilizando de uma forma mecânica, de uma forma sem expandir muito as nossas habilidades, trabalhando apenas com sistemas mecanizados, procurando chegar no limite. A endodontia não é preparo de canal de obturação, é um somatório. E para você poder limpar essa região, você tem que trabalhar com diversos e diferentes tipos de tip e de taper. O tratamento de canal que eu faço em um premolar é diferente de um incisivo, é diferente de um molar superior, é diferente de um molar aqui, porque cada dente tem uma anatomia e cada anatomia exige tipos e tapers diferentes para que nós possamos trabalhar. E mesmo que você trabalhe com esses tipos, esses tapers, você tem áreas que são cul-de-sacs, são reentrâncias, são istmos que nós não conseguimos tocar. Nós temos que entrar com insertos ultrassônicos. Então essa conjugação, essa foi uma das grandes evoluções da endodontia, a magnificação com a iluminação intensa, onde nós vemos uma outra realidade, onde nós aprofundamos o nosso conhecimento através do conhecimento da anatomia daquela região. Então ela está mostrando aqui existe isso. Como eu vou fazer para trabalhar nessas áreas? Vamos buscar insertos, mas não é qualquer inserto. Mas eu utilizei o ultrassom. Você utilizou de que forma? Existem os microinsertos. E não são todos insertos, os microinsertos que servem para todos os casos. Então existe uma diversidade grande de condutas a serem tomadas. São vários equívocos que nós podemos cometer. Até a outra, eu já perdi a conta, 5, 6 equívocos, é a questão da obturação. Nós estamos secando bem os canais articulares. Será que nós trabalharmos só com os cones de papel, nós estamos secando os canais articulares? Nós estamos secando. E existem muitas áreas ainda muito úmidas. E o que é úmido para a gente, no sentido microscópico, são verdadeiras lagoas, poças de água, onde o cimento não cria aderência aos tubos dentinários e às paredes laterais. Então o fato de pensar, eu vou utilizar o biocerâmico, então eu preciso que as paredes estejam molhadas. Não, tem que secar, porque você nunca seca 100%. São vários equívocos. Um outro equívoco
É nós fazermos a conclusão da nossa obturação, onde a endodontia não conclui aí. Nós fazemos a obturação, botamos uma bolinha e depois um cimento. Nós temos que terminar com a blindagem coronária. Então existem vários fatores que podem interferir, que eu vou deixar isso para um pouquinho mais adiante, em outro episódio, para nós discutirmos. Eu estou colocando apenas para que nós possamos pensar melhor sobre esses aspectos e não fazermos uma endodontia de uma forma mecânica, seguindo um protocolo baseado em princípios soltos. Nós temos que amarrar. Cada etapa da endodontia tem a sua importância. E eu repito, a falha em uma etapa pode conduzir a um erro na outra etapa, mas são pequenos erros que nós não percebemos. Nós achamos que estamos fazendo bem feito. Então eu não digo que são endodontias mal realizadas, são limitadas. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Então é um tema bastante interessante, bastante amplo, onde precisamos de mais tempo para poder conversar sobre esses aspectos. Eu vou ficando por aqui e no próximo episódio nós estaremos de volta. Até lá. Tchau.